Bom, gente, esse aqui é o banheiro que a gente está transformando. A gente já tirou tudo dele, tirou o box, tirou a pia antiga que estava aqui. Fizemos um piso de cimento queimado sobre a cerâmica antiga, pintamos as paredes com tinta epóxi e agora a gente vai fazer um deck de madeira aqui na área do chuveiro. Inclusive, essa cerâmica aqui é a mesma que estava aqui antes da gente colocar o cimento queimado. E aí a gente vai fazer agora esse deck de madeira. Bom, gente, o primeiro passo que você vai precisar fazer é medir a área do box, que no meu caso aqui eu já medi, e o comprimento dele tem 1,50 m por 89 centímetros de largura. Quando eu fui encomendar as madeiras na madeireira, eu pedi as madeiras com 1 centímetro a menos. Então, essa madeira aqui, que vai ser a ripa, que a gente vai utilizar para fazer a área onde a gente vai pisar no deck, eu pedi com 88 centímetros. E o comprimento eu pedi com 1,48 m. Por quê? Porque eu vou dividir esse deck em dois módulos para que quando a gente for fazer alguma limpeza ou manutenção nesse banheiro, a gente tenha módulos menores para facilitar do que um grande deck, que para a gente retirar seria mais difícil e mais pesado. Bom, gente, a madeira que eu vou utilizar para fazer o nosso deck para o banheiro é essa daqui, que é a maçaranduba, que é uma madeira bastante dura, bastante resistente, aí, que vai aguentar as intempéries aí da água, né, do chuveiro caindo sobre ela por muitos anos. Eu sei que muita gente, né, acaba utilizando o pinus, ou a gente tem mais facilidade de utilizar o pinus, mas o pinus é uma madeira muito verde, muito mole, que eu acho que com o tempo você acabaria tendo um prejuízo, então opte por outros tipos de madeira. Inclusive, eu tive muita dificuldade para encontrar aqui em Fortaleza, mas acabei encontrando a maçaranduba como uma opção. Na área que a gente vai pisar, eu vou utilizar essa ripa, que tem 5 centímetros de largura e 1,2 centímetros de espessura. E para fazer a base do nosso deck, eu vou utilizar esse sarrafo, que tem 2,5 por 2,5, também na madeira maçaranduba. Inclusive, eu vou ver como é que eu vou fazer para fixar as ripas nesse sarrafo, porque como a madeira é bem dura, a gente vai ver se a gente vai conseguir fixar com prego, se vai ser necessário um parafuso, mas eu vou mostrando aí para vocês. Ó, gente, esse aqui é o esquema que a gente vai fazer a montagem. A gente tem os 4 sarrafos aqui, né, de maçaranduba, e a gente tem a ripa que vai ser fixada por cima. Eu optei por fixar em 4 pontos diferentes para garantir, né, que essa madeira vai ficar bem firme, não vai ficar mole quando a gente pisar. Eu coloquei a primeira bem na pontinha, bem rente aqui, com os sarrafos, e as outras eu vou colocar a 1,2 centímetros uma da outra. Então, eu vou utilizar uma ripa como gabarito para ir colocando as seguintes. Ó, gente, eu comecei tentando fazer com prego e como vocês estão vendo, a madeira é tão dura que ela simplesmente rachou. Fixou, mas rachou. Em seguida, eu comecei a fazer um pré-furo, utilizando uma broca de madeira número 3 e tentando colocar os pregos. Só que os pregos que eu tenho são muito finos e não deu certo. E aí eu parti para a terceira opção, que é realmente o parafuso, que era uma coisa que eu não queria usar, porque eu tenho medo da questão de ferrugem e tal. Mas a questão é só a gente selar bem, né, invernizar bem, para garantir que a água não vai passar nesse espaço aqui. Eu também vou aplicar cola de madeira, né, antes de fixar os parafusos, para garantir que vai ficar bem coladinho e também para dar uma isolada. E aí, qual é o processo que eu estou utilizando? Faço o pré-furo com a broca número 3 para madeira. Em seguida, eu faço a escariação, que é um buraquinho na madeira para que o parafuso encaixe lá dentro e fique rente aqui. E venho, né, com a parafusadeira parafusando esses parafusos aqui. O parafuso que eu estou utilizando é esse aqui, que é o 4 por 25, certo? 25 milímetros. Que aí a madeira tem 1,2 e ele entra o suficiente para pegar aqui na madeira de baixo. Aí agora eu vou fixar todas as tábuas até concluir os 2 pedaços de deck que eu vou precisar. Ó, gente, o primeiro deck já está aqui prontinho.
Vou virar aqui para vocês verem, ó. Vocês vão ver que a gente parafusou todos, né, em 4 cantos, né, na primeira madeira, segunda, terceira e quarta. A gente já começou a fazer o segundo deck, que é esse daqui, ó. A gente já fixou a primeira ripa aqui nos sarrafos, já fixamos a última ripa e a gente precisa que esse deck esteja no esquadro, gente. Então a gente checou o esquadro lá naquele cantinho de parede, né? A gente já colocou lá no banheiro para fazer o teste, tá tudo certo. E uma coisa que a gente percebeu é que a gente não precisa fixar todos eles nos 4 cantos. A gente só precisa fixar nos 4 cantos essa primeira e essa última. Os outros, ó, que a gente vai colocar aqui, a gente pode fixar só no começo e lá no final, porque esses 2 sarrafos já vão estar firmes, né? Já vão estar presos. Então, nesse momento é importante que você cheque o esquadro, importantíssimo, para que ele não fique torto, e que você garanta, né, o espaçamento ideal entre as ripas. Eu também comecei fazendo um espaçamento muito pequeno, depois eu tive que aumentar, porque simplesmente a madeireira me vendeu como se fosse 5 centímetros e depois eu fui ver que não é, só é 4,5. Aí acabou que ficou alguns espaços e eu precisei ir aumentando o espaçamento para poder fechar. Ó, gente, esse aqui é o lado inferior do deck, a parte de baixo. Eu já passei uma primeira demão do verniz, aí ele fica com essa cor mais avermelhada. Gente, eu tentei fazer um lixamento do deck para dar um acabamentozinho um pouco melhor para esta madeira. Mas olha só o que é que acontecia com a lixa quando eu tentava lixar usando a minha lixadeira. Olha aqui, ó. A lixa simplesmente, quando encostava na madeira, se rasgava inteira. Para vocês verem o quanto que essa madeira é dura. Eu tô feliz por um lado, porque eu acho que uma madeira dura, que nem essa, vai durar aí muito tempo, mas ao mesmo tempo eu não consegui melhorar o acabamento como eu gostaria. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou invernizar, né, o lado de cima, que eu não invernizei ainda. O tempo de secagem do verniz é de 12 horas, então eu preciso invernizar o outro lado e dar esse tempo para ele secar. E vou finalizar o piso de cimento queimado, que eu gravei lá no primeiro diário da reforma, mas que está faltando ainda dar o acabamento e eu vou mostrar esse processo para vocês. O verniz que eu estou utilizando para fazer esse processo é esse verniz aqui da Sparlac, que é um verniz natural incolor brilhante, então ele é brilhante. Eu não gosto muito de verniz brilhante, para ser bem sincero, eu sempre prefiro o verniz fosco, mas esse daqui foi o único que a Samile conseguiu encontrar. É incrível o quanto difícil é você encontrar verniz fosco aqui em Fortaleza. E para fazer essa aplicação, eu estou utilizando um pincelzinho que inclusive vou perder, porque eu estou sem água raiz para poder limpar o pincel depois. Mas é isso. E agora eu vou fazer a finalização. Aliás, vou finalizar os decks, né? Invernizar esse segundo módulo. E vou partir para a finalização do nosso piso de cimento queimado lá do banheiro, que a gente começou no primeiro diário da reforma desse banheiro. Ó, gente, essa aqui é a diferença do deck invernizado, né? Ele ganha essa cor mais avermelhada e esse brilho. E ali é o deck sem verniz, que fica mais opaco, né? E aí ele ganha essa textura aqui. Quem acompanhou aí o primeiro diário da reforma viu que a gente aplicou uma primeira massa, não deu certo. E em seguida eu fiz uma aplicação de cimento, cola e água, já tem muitos dias, eu vou ver aqui quantos dias faz que isso aconteceu. E agora a gente vai finalizar esse piso. O que é que eu vou fazer? Vou dar uma lixada nele, vou lavar o piso, que a gente precisa lavar para tirar todos os resíduos, e em seguida eu vou aplicar uma resina. A resina que eu vou aplicar, gente, é essa daqui, que é uma resina impermeabilizante da Sherwin-Williams.
gente, agora que o deck já está no lugar, o piso de cimento queimado já está lixado, a gente vai finalmente aplicar a resina. É a primeira vez que eu trabalho com esse tipo de resina para impermeabilizar pisos. O mais parecido que eu já usei com essa resina foi um impermeabilizante para granitos, mármores, que pelo que eu entendi, a aplicação é bem similar. E aí vamos lá, vamos fazer esse teste. A gente precisa aplicar utilizando um pincel não, né? Um rolo de espuma. E aí o único rolo de espuma que eu tenho, eu vou mostrar o tamanho para vocês. É este daqui. Que eu uso geralmente para pintar madeira, mas é isso. Como o banheiro não é tão grande, eu acho que vai dar certo. E vamos lá. Bom, gente, segundo aqui a lata, a gente tem que aplicar o produto por igual, evitando repasses excessivos. Então, a gente tem que aplicar uma mesma camada, né, com a mesma quantidade em todo o banheiro. A gente não pode interromper a aplicação do produto, então a gente tem que aplicar todo de uma vez. Ele recomenda que não faça retoques isolados, então se secar num canto e você fizer só um retoque, pode ser que dê diferença. Então, se você precisar retocar, você vai ter que retocar tudo de novo. Misture bem o produto antes e durante a aplicação e aplique com temperatura ambiente entre 10 e 40 graus. Aqui em Fortaleza a gente está quase chegando nos 41, está quase no limite, mas vai dar certo. Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar interna ou com umidade relativa do ar superior a 90%. Não é o nosso caso aqui no Ceará. Vamos misturar bem. E eu vou colocar aqui para vocês verem a textura da resina. Ó, é quase um leite. Sabe o que ela lembra? Lembra verniz acrílico. Bem similar. Então é isso, vamos aplicar. Bom, gente, depois que você aplica a primeira demão da resina, você vai repetir o processo mais de 2 vezes, são 3 demãos, com intervalos entre as demãos de 3 horas, e aí o seu piso vai estar pronto. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou tanto o deck como o piso de cimento queimado finalizado. O cimento queimado, o resultado dele é esse daqui, ó. O que vocês vão perceber é que a resina, ela não muda muito o aspecto do piso, né? Ela só vai realmente impermeabilizar, ela dá um leve brilho, mas no geral ficou bem bom. E aí o que é que eu gosto de dizer sempre? Que a gente só vai conseguir ter noção do resultado final quando a gente finalizar o banheiro e colocar tudo no lugar, né? Colocar gabinete, colocar box, colocar a decoração que a gente escolheu. Então a gente precisa esperar mais um pouquinho para a gente ver como tudo isso vai se casar no final. Ó, gente, esse aqui foi o resultado do deck. Ele preencheu bem toda a área do box, né? Ficou uma folguinha, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Como eu falei para vocês, no primeiro a gente parafusou todas as ripas. Já no segundo, a gente priorizou parafusar só as ripas do meio. Então, ficou com menos parafuso aparente. Mas olha só de longe como fica super lindo. E essa cor, né, ficou muito legal. Algumas madeiras são mais escuras que a outra. Aí dá esse efeito que só uma madeira natural dá. Deixa eu filmar mais de perto aqui para que vocês consigam ver todos os detalhes. É tão interessante, gente, essa madeira, ela é tão dura, ó, que isso aqui é a marca do disco, né, que corta a madeira. Ele marca a madeira de tão dura que a madeira é, mas é isso aqui. O resultado ficou bem lindo, bem interessante. Essas partes aqui mais acinzentadas foi só a marca do meu pé, que eu, na minha ansiedade, não esperei o verniz secar, já coloquei no canto e pisei em cima para tirar a foto de capa do vídeo e ficou com essa marca. Bom, gente, mais um vídeo finalizado aqui no banheiro da Samily. Eu acredito que a gente ainda vai ter mais 2 vídeos. Um deles é sobre a iluminação do banheiro, que como vocês vão ver é uma iluminaçãozinha bem ruim. E como a gente escureceu as paredes, acabou que ficou realmente ruim, então a gente precisa melhorar isso. E o último vídeo vai ser a gente finalizando todo esse banheiro, colocando os móveis que a gente comprou. A gente comprou um gabinete de banheiro bem bonito. E é isso. Conto com vocês, espero vocês no próximo vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, que eu sempre tenho o maior prazer em responder. Se não é inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever, porque esse ano tem muita coisa legal ainda para vir aqui para o canal. A gente se vê semana que vem com mais um vídeo. Tchau!